Fala galerinha, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é o Franco para a gente resolver junto mais um exercício da FUVEST 2025, primeira fase. E a gente está resolvendo juntos aqui a prova no modelo V1. Então, antes da gente começar a resolver e discutir esse exercício, que é o número 57, pô, vocês estão gostando das resoluções e querem continuar acompanhando as nossas discussões aqui sobre química e física, por favor, se inscreve aí no canal e aí você fica a par aí do que a gente vai postando ao longo dos dias, beleza? Então, bora lá para a questão número 57. Eles assim, em países frios, é comum o uso de pequenos aquecedores de mãos, normalmente descartáveis, que podem ser colocados dentro de luvas. Pô, legal, né? Não é muita realidade aqui do Brasil, né? Uma alternativa mais sustentável é o aquecedor de mão reutilizável, que é constituído por uma solução aquosa supersaturada de acetato de sódio armazenada em um reservatório maleável. Então, uma nota, parece importante. Solução aquosa supersaturada, conforme mostrado na figura a seguir. Então, na figura que ele diz assim, você tem um, aí o recipiente, né, e tem uma ativação por choque mecânico, ou seja, deve dar uma batida, dobrar, enfim, que seja, e aí muda um pouco o aspecto físico aí da estrutura, né, você tem essa região aqui que é um pouco diferente. Mas vamos continuar lendo aqui. O choque mecânico nesse reservatório perturba a solução supersaturada e leva à precipitação do sal, resultando no seu aquecimento. Tá bom. Após o uso, o aquecedor pode ser regenerado por imersão em água quente, o que dissolve o sal, deixando-o pronto para ser reutilizado. Tudo bem? Em relação à operação desse aquecedor, é correto afirmar que. Beleza. Bom, então, tem várias coisas acontecendo aqui nesse exercício. Se você for analisar o fenômeno por si só, o que acontece é o seguinte: é, só para entender um pouco a lógica, né? Quando a gente fala que você tem uma solução supersaturada, significa que aqui dentro tem uma situação, um sistema que é uma solução, certo? O que significa ser supersaturado? Significa que eu consegui dissolver nessa solução uma quantidade maior do que o limite de solubilidade. Então, qual é a consequência disso? Soluções supersaturadas são instáveis, tudo bem? Então, o que isso significa? Se você perturbar esse sistema de alguma maneira, aquele excedente, né, aquela quantidade de soluto que está dissolvida a mais do que daria de fato para dissolver, acaba precipitando. É isso que ele faz com o tal do choque mecânico. Mas podia ser outras coisas. Chacoalhar também funciona. Às vezes você coloca numa solução supersaturada, se colocasse, por exemplo, uma colher, acabaria precipitando, enfim, até mesmo um grãozinho daquele soluto dissolvido também provoca essa precipitação. E aí, o que vai precipitar? Esse excedente até o sistema ficar com um corpo de fundo, né? Precipitado, né? E uma solução saturada. Beleza? Bom, enfim. E aí ele fala que esse processo de precipitação desse precipitação, ele vai promover o aquecimento, né? Isso é importante aí, a gente vai ver no restante do exercício. Só que como ele é um sistema reutilizável, o que você faz? Quando você está nesse estado, né? Aí vamos supor, você fez a perturbação, né? E aí você promoveu aí a precipitação. Então você vai ter aqui um sólido, né? Certo? Que é o sólido excedente. E aqui você sobra com uma solução. Beleza? O que vai acontecer? Se você promover um aquecimento, você consegue dissolver, né? Aí ele falou assim, a imersão em água quente, né? Então, se você aquecer, você consegue dissolver esse sólido que foi precipitado e voltar para essa situação de supersaturação. Então, é importante entender que para você promover de novo, né? Desculpa. Você tem que ter a água quente, né? Para promover a solubilização. Tudo bem? Agora, beleza. Então, se a gente meio que discutiu o fenômeno, agora será que ele está perguntando? Ele quer que você identifique aí a afirmação correta. Então, vamos ler a afirmação por afirmação, né? Por alternativa. Começar com a letra A. A precipitação do acetato de sódio é exotérmica e sua solubilização é endotérmica. Então, ele está classificando esses dois processos
em exo e endotérmico. Então, vamos lá. Se a precipitação promove o aquecimento do recipiente, então a gente tem que entender que essa precipitação ela libera calor, né? Certo? Liberar calor para a gente é a mesma coisa que falar que é um processo exotérmico, beleza? Ok? Show de bola. Então, primeira parte tá certa. A segunda parte, eles assim, ó, a solubilização. Se eu preciso usar água quente para promover a solubilização, eu tenho que aumentar a temperatura, né, para favorecer a solubilização. Então a gente acaba concluindo que a solubilização é sim um processo que envolve, que absorve calor, logo é um processo endotérmico. Fechou? Então, é, só por analisar a primeira afirmação, a gente já conclui que a afirmação A está correta. Mas vamos ver as outras, né, para ver quais são os erros associados a essas outras alternativas, na verdade. Vamos lá. Letra B. A diminuição da temperatura aumenta a solubilidade do acetato de sódio. Então, aqui é uma consequência de você ter identificado corretamente que a solubilização é um processo endotérmico. Então, vamos baixar um pouco aqui. Quando você tem um composto e a solubilização é endotérmica, a curva de solubilidade dele é assim, ó. A solubilidade em função da temperatura é uma curva ascendente. Isso acontece para compostos com dissolução endotérmica. Então, falar que a diminuição da temperatura aumenta a solubilidade é incorreto. C. A solubilização do acetato de sódio para a regeneração do aquecedor libera energia aquecendo o banho de água. Não, né? Você aumenta, você precisa usar água quente, você parte a água quente, uma temperatura maior, para promover a solubilização. Então, é o contrário, né? Que C. A solubilização aquece a água. Você aquece a água, aumenta a temperatura, e esse aumento de temperatura favorece a solubilização do acetato. D. Quando o aquecedor é regenerado, a solução interna passa de supersaturada para uma solução diluída. Não. Você tinha uma situação inicial, ou melhor, depois que você usou o aquecedor, onde você tem uma solução saturada com sólido. Ao aquecer, você vai produzir uma solução supersaturada, não diluída. Beleza? Então, tira fora. Letra E. A concentração de acetato de sódio na solução dentro do reservatório não muda durante a regeneração do aquecedor. Errado, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, quando a gente está promovendo a regeneração, então, ou seja, eu estou fazendo esse processo de usar água quente, né, para voltar, né, para essa situação inicial, você aumenta a concentração de acetato de sódio, porque o que estava eventualmente que tinha sido precipitado, ele vai ser o quê? Dissolvido novamente. Fechou? Então, também a alternativa E também errada, né? Tem alteração sim da concentração. Beleza, gente? Então, matamos o exercício 57 da prova da FUEST, primeira fase. Boa. Se você gostou da resolução, curte, compartilha esse vídeo e se você quiser que a gente resolva alguma prova que a gente ainda não discutiu, manda aí nos comentários. Abração. Tchau, tchau.